Olá, boa noite. Boa noite, gente. Esperando a Thaís mandar o convitinho aqui. Boa noite, Érica. Tudo bem? Boa noite, Luísa. Boa noite, doutora Rosa. Esperando a Thaís aqui. Vamos ver. Agora sim! Finalmente. Finalmente! Eu não achei meu tripézinho, eu tive que fazer uma adaptação aqui, menina. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Eu estava te enviando o convite, mas acho que você não estava Eu recebendo. recebi, aí eu coloquei ok, e aí ficou carregando aqui. Aí eu Que cancelei e fui nos dois rostinhos que tem aqui embaixo e aí te adicionei. é mais fácil assim, é melhor. E aí, Ai, garota? tudo Tudo bem. bom, querida? Você está chiquérrima como sempre. Ai, você é uma querida como sempre, né? Eu pus uma golinha rolê porque eu sou uma pessoa que sente muito frio. Ai, beijo, Rosa, beijo, gente. Ai, Olha, eu que tô vendo o pessoal honra. entrar aqui, o mundo que eu conheço, gente boa. Gente, obrigada, viu? Beijo para vocês que estão nos assistindo aqui. Ah, olha, o doutor Aislan, nosso secretário-geral. Bem-vindo, Aislan. Má, minha sócia. Aí, ó, pessoal querido entrando. Vamos lá, mano. Vamos lá, que senão eu vou ficar prestando atenção nos coraçõezinhos. Oi, Carla. Faz tempo. A Carla fez curso com a gente lá na ESA. Hum. Você sabe que eu tenho uma memória. Ê, querido. A secretária-geral, a Islan. A Luísa. Você sabe que eu tenho uma memória de elefante, né, Isa? É, sim. Então, eu não esqueço da carinha das pessoas que passaram com a gente lá na ESA, né? Então, para mim é uma alegria muito grande quando a gente cruza com os ex-alunos e que são colegas, né? Enfim, é aluno apenas por uma circunstância ali daquele curso mesmo. Mas e aí, Isa? Vamos contar para o pessoal que você queria falar mil e um assuntos ontem. Aí eu disse, eu falei, Isa, só se a gente fosse ficar falando até amanhã, né? Porque aí nós escolhemos dois que era para a gente começar a conversar, não foi isso, Isso. Isa? Não, ela veio assim, eu fiz um roteirinho, aí me mandou um roteiro de 3 páginas, gente, 3, com acho que uns 5 ou 6 assuntos, né? Como se a gente fosse conseguir falar tudo hoje, né? Mas, enfim, né, dona Carla? A Aí, dona Carla, olha eu, dona Isa, eu fiquei com a Carla na cabeça aqui que ela entrou. aí a Thaís falou assim pra mim: se eu começar a falar, a gente vai ficar até amanhã. Vai, vai. Ia ser um problema sério. Vamos começar, Thaís? Vamos lá, Isa, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a Thaís por ter aceito o convite. E assim, é, eu não tenho palavras para agradecer e descrever essa mulher maravilhosa que é a Thaís. Ah,
Ó, você para que a minha bochecha já tá vermelha, que ela vai começar a ficar vermelha. Não, ela sabe que, assim, mesmo quando Cresci. não estamos na frente das pessoas, eu falo essas coisas para ela. Eu agradeço do fundo do coração a Thaís porque ela me acolheu. Eu falo que ela é minha inspiração, assim, principalmente no direito da moda. A Thaís, assim, me acolheu de uma forma. A gente brinca que ela é minha inspiração e eu sou a pupila É, dela. e a pupila, minha pupila. Ai, Isa, deixa eu só dizer oi pro André, meu querido conselheiro, Oi, a Dani, também de Capivari, entrou ainda há pouco. Oi, gente, obrigada. Beijo. E assim, a Thaís tem todos os títulos possíveis, mas eu acho que o melhor título que eu posso falar da Thaís é que ela é uma pessoa maravilhosa. Então, Ah, Isa, assim você me deixa sem graça. Gente, vocês imagina. estão vendo, ela tá fazendo de propósito. E assim, ela sabe que eu não sou capaz de medir palavras e nem elogios ao falar da Thaís, porque foi ela que apoiou a comissão aqui em Santo André. Todo mundo, quando me pergunta o que é direito da moda, eu uso a definição da Thaís para explicar. Ó, tá vendo? A Mari tá concordando. Para mim, assim, referência total, total mesmo. Ah, doutora Andréia, ai, Doutora Andréa Tartucci, olá, minha querida eu sempre falo que a gente já conhece há 1000 anos, né? Mas eu vou ter que começar a mudar isso, Tartucci, porque senão as pessoas vão falar, nossa, que 1000 anos são esses, senhor? Então é melhor a gente começar a abafar. Ela falou, nossa, nos conhecemos nessa gestão só, né? como eu brinco, somos todos jovens. Sim, jovens, um a mais tempo que os outros, só essa é a O diferença. André tá o doutor André Lu! está concordando com tudo que eu estou falando de você, Thaís. Ai, o André é outro suspeito, amigo queridíssimo, a Luciana Remoli, minha amiga querida conselheira também. Ai, gente, estou tão feliz. É uma alegria estar aqui com vocês, viu, Tartucci? Muito obrigada. Obrigada, doutora Andréia, pela presença ilustre na nossa live. Vamos começar, Thaís, porque Sim, senão a gente se empolga vamos. aqui, que as duas gostam de conversar. Sim, e gente, deixa eu só fazer uma observação, que fique muito claro. Eu sempre disse isso desde quando a gente começou o trabalho a respeito do Fashion Law, que eu sempre tive um viés muito sério para passar a credibilidade que a matéria merece e tem, efetivamente, devido às questões econômicas, às questões sociais e até mesmo às questões políticas, porque a questão social e a questão política acabam reverberando umas nas outras, não tem como deslinkar. Então, se você não tiver um tratamento com seriedade a respeito disso, a sua credibilidade cai por terra. E quando pessoas que eu vejo que têm esse interesse genuíno, que realmente querem fazer um trabalho sério, querem conduzir a coisa com estudo, com pesquisa, parceira mesmo, aí não tem jeito, é o acolho de braços abertos mesmo, e foi assim que a Isa chegou até mim num dos nossos congressos, e vai ser sempre a minha pupila querida. Até quando não for mais a minha pupila, vai Ah, continuar sendo. Ai, deixa eu só falar, Giselda, beijo, obrigada por estar assistindo, viu? Beijo. A Gisela é a esposa do André, tá, Isa? tá. Só para falar. Eu tô Beijo. parecendo que eu tô num programa de auditório, né, gente? Beijo, beijo. A Maíra! A Maíra trabalhou comigo quando eu era relatora do TED. Ela trabalhava lá. Bem-vinda. Bom, vamos, Isa, que Vamos, senão eu não paro. vamos. Pode começar, Thaís. A live praticamente é toda sua. Ah, não, mas você tem que fazer assim uma introdução sobre os temas que a gente vai conversar hoje. Dentre todos aqueles que você tinha colocado para a gente, o que que a gente vai falar efetivamente? Eu e a Thaís, assim, como a gente está fazendo várias lives aqui no Instagram da comissão, eu convidei a Thaís para falar do tema principal da comissão, que é
a moda em si. Agora, durante a pandemia e pós-pandemia, né? Assim, o que nós acreditamos que irá acontecer pelas atitudes que as marcas estão tomando, né? Eu tinha mandado para a Thaís vários temas e a gente acabou escolhendo dois, que são a desaceleração do calendário da moda e em relação aos desfiles e as revistas de moda. Temas grandes que estão saindo muitas notícias, principalmente Vogue, Glamour, essas revistas de moda brasileiras e internacionais, né? Então, a gente vai começar a falar sobre como as marcas estão tomando a atitude dos calendários, os desfiles, enfim. Thaís, pode... Vamos lá começar na falação, Isa, mas eu quero interagir com você também. Nada de ficar só falando aqui na live, senão o povo vai ficar cansado de ficar me ouvindo ali. Ai, deixa eu só cumprimentar o meu vizinho Márcio, que deve estar assistindo junto com a minha vizinha Celina. Beijo para vocês, queridos. Beijos, vizinhos da Thaís. Você tá vendo como são as coisas, né, Isa? Bom, vamos lá. Quem acompanha aí o setor sabe que recentemente a Best lançou uma campanha. A Best, para quem não sabe, gente, é a Associação Brasileira de Estilistas. Lançou uma campanha para que houvesse uma mudança no calendário da moda nacional. O que é o calendário da moda nacional? Para quem não está habituado essas terminologias ou não tem assim muita referência sobre o mercado. O calendário da moda nacional é quando as coleções são lançadas. E aqui mais ou menos a gente divide pelo São Paulo Fashion Week, pelo Minas Trend. A gente tem algumas semanas de moda aqui no país que tem bastante relevância, sendo que a maior delas é o São Paulo Fashion Week, que lançam sempre as coleções. Por exemplo, a gente está na primavera-verão, estão lançando a coleção do outono-inverno e vice-versa. A coleção do outono-inverno é lançada no verão, na primavera, no verão. Enfim, e entre essas duas coleções principais, a gente tem um lançamento de umas coleções que a gente chama de coleções cruise, que são coleções assim pequenas, pontuais, e geralmente mais conceituais assim das marcas que ficam por um intermédio entre uma estação e outra. Então a gente tem duas cruises, tínhamos, né, duas cruises, mais os lançamentos principais. Só que isso estava causando uma série não de problemas, mas estava suscitando uma série de questões, porque a forma de consumo vem mudando muito nos últimos anos, não só dentro da esfera da moda, quanto da área de beleza, quanto do consumo de eletroeletrônicos, enfim, o consumo de uma maneira geral, ele começou a ser questionado. Ah, Pedro, meu colega Pedro, conselheiro, bem-vindo. Já pré-pandemia, né, Thaís? Exatamente, pré-pandemia, isso já vem sendo questionado no mínimo há uns 5 anos, principalmente no exterior. Aqui no Brasil, a coisa ainda não estava tão viva como se tornou agora durante esse período de pandemia. Porque, obviamente, com crise, a primeira coisa que as pessoas fazem é fazer a retração de consumo. Então, a retração de consumo dentro da área da moda foi muito grande. E o que se pode fazer para que essa retração de consumo ela não prejudique tanto a economia? Aí foi justamente isso que eles pensaram, o que a gente pode fazer para que isso seja colocado de uma forma mais plausível para o momento que nós estamos vivendo e de acordo com essa tendência de mudança de consumo que já vem ocorrendo há uns 5 anos, inclusive no exterior. Tanto que várias grandes marcas deixaram de participar de desfiles, dos desfiles da Paris Fashion Week, da Nova York Fashion Week, enfim, das principais semanas de moda do mundo. Começou a haver uma ressignificação, né? Eu falo que essa palavra ressignificar é a palavra da pandemia, porque praticamente tudo
está sendo ressignificado, desde a nossa convivência com a gente mesmo, porque a gente passou a ter a nossa liberdade restrita, a gente passou a ter que ficar dentro de casa, não poder sair, então a gente tem que obrigatoriamente a conviver com a gente sem distrações. Então isso gera, para quem não está acostumado consigo mesmo, isso gera um certo estranhamento, fora com as outras pessoas. Isso reverbera completamente na forma de consumo, na sua forma de interação social, em relação a tudo. E qual o melhor jeito de se adequar a isso, tentando uma minimização de danos nesse segmento, justamente fazendo essa alteração. Já que as pessoas não estão consumindo mais como elas consumiam antes, o que eu particularmente acho que é uma tendência que vai permanecer e realmente ela vai se colocar de uma forma muito presente para as pessoas, porque as pessoas foram obrigadas a conviver com menos, as pessoas foram obrigadas a viver com menos, e elas perceberam, durante esse tempo que nós estamos no isolamento, em quarentena, que não é preciso muito para que você consiga ter uma vida no mínimo boa, uma vida tranquila. Você não precisa consumir excessivamente, não só roupas, acessórios, mas tudo. Você não precisa consumir loucamente para que você tenha qualidade de vida. Então a gente percebeu isso a partir do momento em que a gente teve tolhida a nossa liberdade. Isso veio de encontro justamente com essa tendência que já estava acontecendo no exterior, como você bem disse, há cerca de uns 5 anos. Aí houve essa readequação, essa proposta. Inclusive uma proposta também de adequação da venda dos produtos mais de acordo com o clima, porque as pessoas, de uma maneira geral, elas ficam meio confusas, assim, nossa, mas a gente está na primavera, verão, como é que está vendendo roupa de inverno agora? E isso causava, assim, uma ânsia muito grande, nos próprios consumidores e nas lojas, porque chegava final de julho, começo de agosto, já começava a liquidação da coleção de outono e inverno, para já, no final de agosto, já começar a entrar primavera-verão, sendo que a gente não tinha nem terminado o inverno ainda. Então, tudo isso estava causando um incômodo muito grande. Então, essa readequação da mudança de consumo. Deixa eu ver se com tudo aberto no mercado do e-commerce. Essa readequação do consumo vai ser uma coisa, está sendo uma coisa paulatina, que foi uma forçada pela nossa situação da pandemia, e as pessoas tiveram que se readequar de uma forma muito rápida, mas eu acho que vai permanecer efetivamente. Aproveitando a pergunta aqui do Márcio, ele está perguntando, gente, vocês estão vendo aí, né? Que se eu acho que vai aumentar o consumo mesmo depois que as coisas voltarem ao normal, né? O mercado, o e-commerce. As pessoas estão falando muito nessa terminologia, né? O novo normal, como vai ser o novo normal, como vai ser a nova convivência, né? As novas relações sociais. Existem previsões até de que isso vai demorar uns 2 anos, mais ou menos, para que a gente volte a alguma coisa parecida como a gente tinha na pré-pandemia. Sim. Eu particularmente acho que não vai demorar tanto, que não vai levar até 2 anos. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande, principalmente em situações críticas. Eu acho que isso vai acontecer. Mas questões que motivam o conforto e essa questão do consumo consciente, eu acho que isso vai permanecer. E o fato do e-commerce ser um facilitador da sua vida, de você poder fazer a aquisição dos seus bens na sua casa, no seu escritório, enfim, no metrô, onde você estiver, sem precisar localmente estar na loja física, é uma coisa muito cômoda. Você não precisa ter esse deslocamento. Então, depois que muitos consumidores foram empurrados para essa forma de comércio, aqueles que não tinham habitualidade antes, eles viram como é bom. Porque quem tem essa habitualidade sabe como é gostoso comprar pela internet. Porque você pode fazer a hora que você quiser, tranquilamente, Chega obviamente, na sua tomando... casa, né? Exato, tomando os cuidados necessários com segurança e vírus, enfim, tudo isso que a gente bem sabe,
e foram empurrados para aquilo. Então, eu acho que eles vão continuar realmente. A tendência do e-commerce é crescer cada vez mais e se adequar às novas tecnologias. Ontem, na última aula do nosso curso, a gente estava até falando sobre isso com a turma de vocês, e a gente falou na semana passada, com algumas situações de inovação tecnológica que vem de encontro justamente a facilitar questões relacionadas à realidade aumentada, por exemplo, com cosméticos, com roupas, você. Gente, para quem não sabe realidade aumentada, sabe esses filtros do Instagram que a gente coloca sardas, maquiagem, as borboletas ficam voando no nosso entorno? Isso é realidade aumentada. Você pode utilizar essa tecnologia para que você faça uma análise de pele, para que você verifique se um tom de cabelo combina com você sem que você precise mudar efetivamente a cor do seu cabelo, maquiagem, enfim, um provador virtual. A realidade aumentada serve para isso também. Então, tem uma série de tecnologias. O próprio Instagram e o Facebook aqui estão desenvolvendo as plataformas deles para que a gente consiga fazer compras no momento de uma live, por exemplo. Eu começo a mostrar produtos aqui para vocês. Lógico, eu não vou fazer isso. A título exemplificativo, que fique claro, né, Isa? Para que ninguém venha falar alguma coisa depois. A gente coloca um produto aqui, eu mostro, gente, esse produto é incrível, tipo Shoptime, vocês lembram disso? Que tinha na TV, mas na live. Você mostra o produto e fala, olha, esse produto custa tanto, e vocês vão conseguir efetivar a compra dentro da própria live. E isso sem contar a união entre todas essas plataformas, né? Instagram, Facebook, e os aplicativos de conversa, Messenger, WhatsApp, enfim, você vai poder começar a sua compra dentro do Facebook, que também vai oferecer esse tipo de serviço, chama Shops, dentro do Facebook, você vai montar a sua loja, você consegue efetivar todo o processo de compra dentro do Facebook, e você consegue, de repente, visualizar um outro produto no Instagram, nessa mesma loja, estando linkado pelo Facebook, e perguntar para a vendedora através do WhatsApp, a vendedora dessa mesma loja, se ela pode mandar uma foto do produto ali na mão para que você veja com mais pertinho, ou que você tire alguma dúvida. E voltar e concretizar a compra lá no Facebook, ou seja, é uma interação. Eu diria assim que é a evolução do varejo omnichannel, né? Que é a comunicação geral entre todas os canais de comunicação com o cliente. Eu aprendi tudo isso, aluna do curso da Thaís, gente. Ela deu sua querida. Foi, gente. E é uma coisa que eu amo particularmente, essa parte de comportamento e de consumo. Isa, vai falando uma coisa também, porque se deixar eu fico falando aqui até amanhã. João, presidente de São Caetano do Sul. Nossa, obrigada, querido, pelo prestígio. Então, voltando ao assunto dos calendários, eu acredito que até aquelas pessoas que ainda não estavam acostumadas a um consumo consciente, como a gente estava falando, com a alteração das principais marcas que, por exemplo, a Gucci diminuiu os números de desfiles, enfim, com essa movimentação das marcas, o consumidor vai adaptar os que já não estavam tomando essa atitude do consumo sustentável, mas eles vão se adaptar porque as marcas estão se posicionando, né, Thaís? Sim, sim, com certeza, porque o novo consumidor, eu falo que sempre que eu falo para uma plateia assim mais jovem, ou para quem está nos assistindo que é mais jovem, que eu sei que é da turma dos millennials, como você, por exemplo, você é uma millennial, é por causa de vocês aí que a forma de consumo está mudando tanto durante os últimos anos. Vocês praticamente empurraram com que toda a máquina de consumo passasse por uma alteração muito importante.
porque vocês não estão preocupados apenas com o consumo, vocês querem saber a origem daquele produto, vocês estão preocupados como aquele produto chega até o vendedor, como aquele produto é desenvolvido em relação à matéria-prima, o que vai ser feito depois que eu usar o produto até não querer mais, enjoei, o que eu vou fazer agora com ele? O descarte, a gente sabe que a questão de descarte de resíduos dentro do universo da indústria da moda e têxtil é uma questão muito sensível, porque ainda não tem uma definição, não tem uma resolução. Algumas empresas tratam de uma forma mais séria, outras nem tanto, outras não estão nem aí. Então, a gente tem um problema muito grande. Fora a questão de poluição, por exemplo, na fabricação de um jeans, aquele jeans que você ama, ele gasta, assim, uma quantidade absurda de água para ser feito e polui porque faz a lavagem do denim e isso gera poluição. Enfim, a indústria da moda, infelizmente, é a segunda indústria mais poluidora do mundo. Então, a gente tem uma série de situações que não eram de conhecimento do público e passaram a ser porque as empresas passaram a ser inquiridas a respeito disso. As pessoas começaram a querer saber por que é assim? Como é que ele é feito? Tá, mas você pagou quanto para quem fez pela peça piloto para o desenvolvimento dessas outras? Como é que funciona? Qual é o custo? Inclusive, a gente viu recentemente uma marca brasileira que colocou a venda através do Instagram, fez a divulgação, colocou no seu site 2 máscaras por um preço tal, e colocaram, não, o custo foi tal e nós íamos doar para outra instituição assim, assado. E as pessoas ficaram revoltadas porque era assim, mais 5 vezes o valor do preço de custo, numa situação de pandemia com a qual nós estamos vivendo, ou seja, de restrição econômica, de restrição social, para muitos, infelizmente, de restrição inclusive alimentar. E como é que dentro de uma situação dessa alguém tem coragem de processar ou de agir desse jeito, entendeu? Então, os questionamentos que são suscitados pela essa geração millennial, eles meio que se dissiparam para os outros consumidores. Então, passou a ser comum o querer saber como está sendo feito, querer saber todo o processo, toda a cadeia produtiva, como é que funciona para que aquele produto chegue até você. E depois que ele não está mais com você, o que vai ser feito? Deixa eu cumprimentar a Rosi, minha colega conselheira de São Caetano do Sul, o Fernando Zanella. Boa noite. Beijos, queridos, brigadas. E é isso, Isa. Você viu que eu vou emendando um assunto um ao outro, né, gente? Vocês também aí estão acompanhando, que eu começo a falar uma coisa, eu lembro de outra e vai. Esse assunto das máscaras, era um dos pontos, aí a gente tinha tirado. Nossa, é verdade, eu tinha até esquecido. Eu sabia. Mas foi muito polêmico essa questão das máscaras, sim, porque assim, essas máscaras que a gente vê para vender e tal, que é 5, 10 reais. Sim. E assim, 2 máscaras, acho que era R$ 149, né, Thaís? Algo assim. 47. É isso. 147. Isso. Eu lembrava que era 140 e alguma coisa. Gente, né? Não tem cabimento. O negócio é complexo. A gente sabe que nós estamos num momento difícil e eu acho que o diferencial das marcas que vão permanecer na sequência é justamente esse, a empatia. É empatia e saber efetivamente tomar e fazer ações que gerem um diferencial, mas não apenas para fazer o marketing, falar, nossa, olha como eu sou boazinha, como eu sou bacana, estou fazendo máscaras e dando para a população. Não, porque o consumidor, ele também sabe quando o engajamento ele é real ou quando o engajamento ele é pré-fabricado e está ali só para inglês ver. Entendeu? Eu falei assim, nossa, deixa eu aproveitar aqui e dizer que eu sou uma empresa consciente, que eu sou uma empresa preocupada com a situação. Não.
Não adianta. Ou você ou então o consumidor certamente vai te desmascarar e a situação vai ficar complexa. É, Principalmente quando ele está tendo ainda muito tempo dentro de casa, muito tempo dentro das redes sociais. Para ele, então, isso vai ser muito mais fácil de verificar. Então, só vão sobreviver efetivamente aquelas que tiverem esse diferencial de engajamento real. e a quantidade de matérias nos sites de moda que estão saindo referente a isso, né, Thaís? Uhum, A gente tem a Thaís tem o grupo no Facebook que vira e mexe, eu tô sim. colocando lá notícias que eu vejo. Graças a Deus. E, assim, a quantidade de notícias sobre o mundo da moda é, é, tomou uma proporção que não era assim antes. Até Não. revistas e sites de notícias que, assim, tratam de economia, política e etc., estão tratando de moda, assim, da indústria têxtil e o posicionamento das marcas, né, Thaís? Sim. Gabi, querida, Gabi, minha colega conselheira também, minha amiga conselheira, Oi, Gabi. obrigada. Ah, essa questão das marcas já era algo que vinha sendo questionado há alguns anos, porque a gente via no mercado, eu vou bater sempre nessa tecla do engajamento real, porque é muito fácil você perceber quando uma empresa realmente tem uma preocupação ou quando ela está tendo aquela preocupação aproveitando aquele momento, ela está tendo assim, ela está fazendo um marketing de ocasião. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim porque a gente tem como saber, a gente tem como verificar a história de uma marca, a gente tem como saber como ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos, o que ela vem fazendo ao longo dos anos, principalmente com o advento da internet, É, redes sociais. Se você é uma marca e não existe nas redes sociais, é como se você não, não é, existisse, porque o seu consumidor, não importa o seu público-alvo, ele está nas redes sociais. Então, você deixa rastros, você deixa uma história, e essa história é contada através das suas ações dentro das redes sociais. E depois que inventaram o print screen de tela, esquece. Se você fez alguma coisa errada, se você postou alguma coisa errada, se você falou algum comentário indevido, aquilo ali vai ficar para sempre. Porque alguém tirou um print screen daquilo e aquilo vai ficar rolando, rolando, rolando. De onde vem uma outra questão que eu acho bastante relevante, que as marcas se preocupem com o posicionamento delas em rede social, com o comportamento, com a reputação digital delas. Isso é uma coisa assim extremamente importante. Thaís, querida, de Capivari, Rodolfo, Hammer, obrigada pela presença. e o consumidor, ele espera essa posição das marcas, né, Thaís? Sim, sim. E ele só consome se ele estiver de acordo com aquele posicionamento que a marca está apresentando. Se não for de acordo com os princípios dele, se não for de acordo com aquilo que ele acha que é o correto, não vai consumir mesmo. A consciência das coisas está muito forte. A gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos, que gerou um movimento mundial em relação a essa questão. Ah, Thaís, mas tem situações, tem gente que fica se aproveitando. Não, tem gente que se aproveita de qualquer situação, né, gente? Se a gente for partir desse princípio, tem gente que se aproveita de qualquer situação, mas eu vejo as coisas, óbvio, as pessoas estão dentro de uma situação de caos, a nossa vida está realmente um caos econômico, um caos social, e isso faz com que, eu até brinquei hoje, né, que o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, vá a picos, e isso muda muitas vezes as nossas reações, às vezes a gente tem reações exacerbadas diante de algumas circunstâncias e reações não tão exacerbadas diante de outra que no momento diferente você agiria diferente. A Letícia Catani, conselheira e vice-diretora da ESA,
Minha querida amiga, muito obrigada pela presença. Nossa, muitas presenças ilustres hoje aqui na. Né? Você viu que chique? Queridíssimos, muito obrigada. Eu até me perdi onde eu estava. Falando do posicionamento das marcas que tem gente que tira proveito de qualquer situação. Ah, sim, sim. Eu me lembrei agora. Essa situação que aconteceu nos Estados Unidos, eu falo que ela foi um estopim. Eu não tenho. Eu sempre falo isso, né? Que eu falo como observadora, porque eu não sofri na pele uma situação que motivou a isso. Mas eu, como ser humano, eu tenho que respeitar, eu tenho que ter empatia, eu tenho que lutar contra isso. E eu acho que essa situação toda infeliz que aconteceu nos Estados Unidos foi como se fosse um estopim, tanto que gerou uma revolta mundial. As pessoas estão assim num nível de estresse, de cansaço desse lugar comum muito grande. Então é chegada a hora de dizer chega, foi dado um basta nesse momento. E eu acho que é dado um basta em várias outras situações que nós vínhamos nos acostumando, infelizmente, ao longo do tempo. Situações que estavam enraizadas ali dentro do nosso comportamento, situações que estavam enraizadas ali dentro do nosso dia a dia, que não tinha mais como lidar com aquilo a não ser um enfrentamento. Porque eu acho que quando você vai para o enfrentamento, aquilo tende a se resolver de alguma forma. Obviamente que seria melhor se as coisas se resolvessem pacificamente, mas a gente sabe que nem sempre é desse jeito, como a gente está vendo o andamento aí da situação esses dias. Mas eu acredito, eu sou uma das pessoas que ainda acredita muito no ser humano, então eu tenho fé de que isso seja realmente um momento de transformação, um momento de catarse, que as pessoas aproveitem isso para serem seres humanos melhores, inclusive dentro do consumo, inclusive na forma de consumo, inclusive na forma de se relacionar com as outras pessoas, sem tanta dicotomia, sem tanta guerra, sem tanta confusão ideológica. Eu ainda acredito, eu sei que parece meio utópico, mas eu acredito nisso e eu luto por isso. E E eu já desviei completamente do assunto, né? Você já viu que eu já dei uma viajada aqui, não, né? tudo bem. Imagina, isso são assuntos que estão em evidência agora, né? E ontem Sim, as grandes marcas todas via rede social se posicionaram no movimento, né? sim, Assim, todas que eu sigo, pelo menos, das grandes marcas, italianas, francesas, etc., elas se posicionaram em prol do movimento, né, Thaís? sim. Ontem nós tivemos o Blackout Tuesday. Uh, o mundo inteiro praticamente participou, que foi uma forma de manifesto, de aderência a a esse movimento de dizer basta, e não só vidas negras importam muito, mas eu acho que todas as vidas importam. E as pessoas têm que ter consciência e têm que ter respeito umas pelas outras. Não dá mais para viver nesse status quo de achar que, ai, porque eu sou assim ou porque eu sou assado, eu sou melhor do que você. Não é assim que a banda toca. E a gente percebeu nesse momento de pandemia a desigualdade ela ficou mais latente ainda, porque a gente percebeu quem tinha condição de se cuidar, condição de eventualmente se contrair o vírus, de cuidar da sua saúde, e quem não, e quem está passando fome, e quem está numa situação de perda de emprego, de perda completa de renda, dependendo da ajuda das outras pessoas. Então, eu acho que isso é muito sério para que a gente passe por tudo isso incólume e ache que não, ok, foi uma pandemia, tá bom. Não, não foi. Não. Isso é um momento extremamente difícil, é um momento histórico que daqui a 10 anos a gente vai saber como isso teve um reflexo
efetivo na nossa vida, mas esse reflexo vai acontecer, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu até no nosso roteirinho eu coloquei Uhum. eu achei que essa frase é perfeita para a situação que a gente está vivendo, que saiu na Vogue, que assim, guerras e pandemias não são iguais, mas compartilham escala global e Uhum. impacto econômico semelhantes. Realmente, Sim, quando em aulas de história as pessoas irão estudar o que aconteceu, economicamente falando, tem os mesmos resultados, né, Thaís? sim, sim. Primeiro, porque você passa por uma situação de opressão, você passa por uma situação de mudança completa em como era a sua vida. Óbvio, o diferencial entre a guerra e uma pandemia, eu acho que a gente tem a questão da perda de vidas de uma maneira estúpida, que é a guerra, e da perda de vidas de uma maneira que a gente está tentando reverter, que é a questão da saúde. Ainda a gente não tem uma vacina, a gente não tem uma cura, mas o mundo está motivado atrás disso. É diferente, por exemplo, de homens matando homens e de um vírus matando as pessoas, mas o consumo de vidas ali, a perda de vidas é a mesma. Nesse sentido. E isso atinge todo mundo, porque chega num momento em que todos nós temos uma perda em casa, e se não é em casa, Um no seu conhecido, vizinho, né? na família do seu amigo, você vai sempre ter alguém que perdeu alguém. E isso é muito triste. E as pessoas vão passar por tudo isso, e realmente isso tem que ter uma significância. Aí vou eu de novo com aquela palavra ressignificar. Isso tem que ressignificar a sua conduta de vida, isso tem que ressignificar a forma como você enxerga as coisas. As relações de trabalho mudaram drasticamente, elas já vinham mudando há algum tempo, mas de uma forma mais intensa. Inúmeras grandes empresas anunciaram que elas vão continuar com o trabalho de home office, mesmo depois que a quarentena cessar nos países, questões relacionadas aos próprios desfiles de moda. Vários desfiles presenciais já foram cancelados, os desfiles cruise também já foram cancelados. O que está ocorrendo é uma reformulação de como ofertar esses produtos sem parecer uma forma ofensiva, porque as pessoas estão muito sensibilizadas por conta de tudo que está acontecendo, com razão, óbvio. Na oferta do produto, em como lidar com o cliente, em como demonstrar a sua empatia, a sua preocupação com aquela situação e principalmente eu acho que o seu respeito ao momento e o seu respeito a todas essas perdas pelas quais, se nós não passamos pessoalmente, a gente deve respeito a todos os demais que passaram por isso. Então, eu acho que é meio um rolo compressor assim que está passando sobre a gente e que lá na frente a gente vai ter que saber se reerguer novamente, mas de uma forma mais digna, porque a gente viu que como estava funcionando não estava indo muito bem, que a coisa estava realmente ficando complicada. Sim, sim, e grandes marcas também saíram das Fashion Weeks, né, Thaís? Sim, Da sim, London Fashion Week, a Burberry, né, tomou a iniciativa de sair, e assim, são semanas muito importantes dentro da moda, né? É onde as marcas sim, apresentam as suas coleções da próxima estação e assim, mundialmente as notícias bombam quando acontecem essas Fashion Weeks e as marcas elas estão tomando a atitude de sair das Fashion Weeks, né, Thaís? Marcas sim. grandes, importantes, que assim todo mundo tem conhecimento, né? Sim, isso vai de encontro com aquilo que a gente conversou lá no começo do nosso bate-papo, inclusive, Isa, que é em relação à mudança de calendário, em relação a,
a mudança na própria oferta de produtos, porque essas grandes marcas viram o seu consumidor e se modificando ao longo do tempo. E para que você continue tendo um consumo, para que você continue gerando interesse para o consumo, principalmente das marcas de luxo, que são produtos que não são necessários, são produtos que envolvem uma questão psicológica realmente de consumo. Você consome aquilo para que aquilo te satisfaça em alguma coisa no seu ego, para que aquilo te satisfaça de alguma forma, porque você acha relevante aquela marca, ou porque você gosta, ou porque você conhece a historiografia dela, ou sabe como aquele produto é desenvolvido. Enfim, tem uma série de fatores que envolvem a questão de produtos de luxo, que são teoricamente desnecessários, porque na prática todo mundo poderia viver com um sapato de 20 reais, de 50 reais. Você não precisa ter um sapato de 15 mil reais. Então, o que envolve essa forma de consumo é justamente uma idealização. É como se fosse como se você entrasse naquele universo que a marca significa para você. Então, para que você incite o consumidor a isso, ele precisa realmente se sentir bastante estimulado para aquilo. Mas daqui para frente ele vai ter que ser estimulado de uma outra forma. Diferente de como ele era antes. Razão pela qual as marcas estão mudando completamente a sua forma de abordagem, a sua forma de exposição dos produtos, a sua forma de apresentação de coleções, de onde decorre o abandono de muitas delas de participação nessas semanas de moda tão conhecidas e tão famosas. E aí a gente entra no nosso próximo ponto também, que são as revistas, né, Thaís? Sim. O posicionamento que as revistas de moda mundialmente famosas, elas estão tomando, né? Vogue, Elle, Marie Claire, enfim. As revistas, as capas que elas estão fazendo, que foi o que a gente comentou, a Thaís postou esses dias no grupo do Face, as capas que estão, elas têm não um fundo de moda, mas como a revista de moda ela está dando o devido valor àqueles, por exemplo, que trabalham com a saúde, enfim, né, Thaís? Sim. Antes, deixa eu só mandar um oi para Sandra aqui, minha amiga querida também. Sandra, obrigada. Sempre presente, sempre nos nossos eventos e agora aqui online. Ela fez até uma observação aqui que nós estamos no momento de uma nova ordem mundial, com novos comportamentos, soluções, ferramentas de trabalho e consumo. Realmente, eu acho isso também, Sandra. É um marco histórico e a gente não tem como negar. E até linkando isso com esse assunto das revistas, principalmente as revistas de moda, gente. A gente sabe que já há alguns anos as revistas, a parte editorial da moda, ela vinha perdendo um terreno bastante grande dentro desse universo, porque a moda ela se tornou muito acessível através das redes sociais. Você consegue ver em tempo real, conseguia ver em tempo real um desfile que estava acontecendo em Paris, um desfile que estava acontecendo no Japão. Você não precisava mais das revistas para que elas te mostrassem isso. Óbvio, as revistas vão continuar sendo canais de informação especializada, porque as pessoas que as desenvolvem são especializadas naquele assunto, mas as pessoas elas abdicaram um pouco desse acesso. Elas preferiram começar a utilizar muito as redes sociais, os sites para obtenção, ou mesmo as versões digitais das revistas. E isso fez com que o mercado editorial tivesse que se reinventar para saber como funcionar naquele momento. E quando a pandemia começou, além de todas as possibilidades de informação que a gente tem, TV, internet, rádio, enfim, o streaming, as revistas passaram a ter uma importância. Tamires, querida, obrigada pela presença.
as revistas passaram a ter uma importância, eu digo uma importância histórica realmente, porque elas são elas que fisicamente vão comprovar daqui a 10 anos, documentalmente, tudo isso que a gente está passando. E eu acho que essas capas que elas estão fazendo, a maioria delas, óbvio, dentro de um universo, tem sempre beijo. Tem sempre alguma ou outra que meio que se perde. Mas eu, particularmente, eu acho que a gente não deve julgar de uma forma assim ostensiva, porque ninguém sabe, ninguém sabia como funcionar no momento desse. E não necessariamente o meu nível de sensibilidade é o mesmo que o seu, que é o mesmo da sua vizinha, que é o mesmo da sua colega de trabalho, enfim, as pessoas têm níveis de sensibilidade diferentes. Isso, óbvio, resvala na forma de trabalho também. E eu acho que as pessoas erram, somos todos humanos. Se as revistas fossem feitas por máquinas, a gente faria a programação e estava tudo ok ali. Mas não, não é assim. São as pessoas pensam, as pessoas fazem, as pessoas erram e as pessoas consertam seus erros quando percebem que erraram. Pelo menos as pessoas inteligentes fazem isso. E eu acho que nessa toada a gente está tendo muito mais acertos do que erros, e aquelas que eventualmente tenham errado, elas se conscientizaram de que aquilo não funcionava mais nesse momento e retomaram um outro caminho e procuraram uma outra identidade, uma outra forma de se mostrar para o seu público-alvo, de demonstrar também, não só de ser mostrado, mas de demonstrar ao seu público a preocupação com o status quo que a gente está vivendo. A sua preocupação em mostrar, olha, você está passando por tudo isso, a gente está aqui registrando, mas olha, a gente está junto, nós acreditamos nas mesmas coisas, a gente vai chegar bem no final disso tudo. Porque as pessoas precisam disso, as pessoas precisam continuar acreditando, as pessoas precisam continuar tendo fé nas coisas. Então, eu acho que às vezes as críticas vêm de uma maneira muito dura, mas, de novo, eu atribuo essas críticas extremamente duras à quantidade de preocupação e de caos no qual a gente está vivendo. Eu acho mais ou menos natural que isso tenha ocorrido, mas tomara que as pessoas passem a refletir um pouco mais daqui para frente e não ajam de uma forma tão revoltada, lembrando sempre que todos nós somos humanos e passíveis de erro, e que os bons exemplos têm que ser seguidos. Os bons exemplos, a gente pode citar a Vogue Itália, que foi um dos países mais atingidos no mundo, com a maior quantidade de mortes. O que ela fez? Ela demonstrou ali nas capas dela a dor que o país estava sentindo. Nossa, Thaís, você está exagerando. Não, você colocar uma capa com a bandeira do seu país, no momento de luto, isso, você quer uma representatividade maior do que essa para dizer, olha, somos todos de um mesmo país, estamos todos juntos, estamos todos sofrendo juntos, entendeu? Ou uma capa branca, que é o sinal de dizer, olha, a gente está num recomeço de vida, o que era antes não é mais. A gente tem uma folha em branco para a gente construir daqui para Sim, frente. eu acredito que essa capa toda em branco e aquela capa da Vogue Portugal, do casal com as máscaras, Uhum. eu acredito que Sim, assim, serão ícones do que aconteceu agora. Assim, o mundo inteiro compartilhou essas duas imagens, com né, certeza, Thaís? Nossa, foi com assim. certeza. Eu olhava o Instagram, olhava os stories, todo mundo compartilhou a capa da Vogue Itália e da Vogue Portugal. Sim, porque as relações humanas, elas mudaram. E, e essa mudança, ela tem que ser refletida na nossa mídia. Porque se a mídia continuar da mesma forma que era antes,
Como faz? Não faz mais, não vai, não tem mais cabimento para isso, sabe? As pessoas, elas passaram a ficar cansadas da mesma coisa, elas tiveram uma overdose de informação nesse momento em que elas estão, em sua maioria, as que podem ficar em sua maioria em casa. E fazer o que com essa informação? Tá, eu recebo esse bombardeio. Às vezes, esse excesso de informação te causa uma série de consequências que não são muito boas. Tá, o que, que eu posso fazer para tentar melhorar isso? Você corre para um livro, você corre para uma revista, você vai ver um filme. Então, tudo isso faz parte desse momento e a gente vai lembrar mais para frente. A gente vai lembrar no final do ano, a gente vai lembrar quando chegar o 31 de dezembro, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas adoram, enxergam o dia 31 de dezembro, falam, nossa, 1º de janeiro minha vida vai mudar, você faz todos aqueles planos. Quando a gente chegar em 31 de dezembro desse ano, a coisa vai ser assim, de tal forma que você vai dizer, meu Deus... graças a Deus que acabou e que acabou e vem um novo ano e novas esperanças, mas vai ser diferente de tudo aquilo que nós já vivemos antes. E toda a mídia está retratando isso. E lá na frente nós vamos nos lembrar, esses registros vão ficar, esses registros históricos, esses registros fáticos, esses registros de comportamento. E a moda nada mais é do que um reflexo do comportamento de uma sociedade em determinada época. Por isso que ela vai mudando ao longo dos anos. Por isso que o conceito de moda que nós temos hoje em dia, ele é um conceito tão recente que a gente remonta ao renascentismo. Foi ali, antes não tinha esse mesmo conceitual. A moda tinha uma outra concepção, ela tinha uma finalidade política, social, de determinar quem pertencia a qual classe, porque você conseguia imediatamente identificar qual era a casta, qual era a classe que pertencia a que pertenciam as pessoas, simplesmente Pela... olhando. É. Entendeu? Até chegar no ponto de hoje em dia, nós não temos mais isso. Cada um hoje em dia veste o que quer, cada um hoje em dia usa o que quer, e a roupa é uma forma de expressão. E, de novo, eu bato muito nessa tecla, até conversando na semana passada com as meninas da Harper Bazaar. A moda é uma expressão de comportamento. Ela reproduz aquilo pela qual o ser humano está passando naquele momento. Quais são as maiores preocupações dele? Sejam preocupações estéticas, sejam preocupações existenciais, sejam preocupações com a saúde. Está tudo de alguma forma relacionado. Tanto que eu cito até a título exemplificativo isso. Eu vi hoje isso no Instagram, inclusive, de uma amiga minha. Eu acho que ela não deve estar online, mas eu vou fazer menção. Ela estava com uma máscara que combinava com uma echarpe que ela estava no pescoço. Aí ela escreveu na legenda dela assim, a máscara de inverno, né? Porque em São Paulo está bastante frio. Para quem não é de São Paulo, a gente está com um friozinho bom aqui. Aí você pensa, as pessoas estão fazendo adaptação de um objeto que virou para a gente coisa do dia a dia. Todos nós agora temos que sair de máscara todo dia de casa quando a gente sai de casa. Aqui em São Paulo, pelo menos, é obrigatório que, se você usa transporte público, que você esteja de máscara, que você não pode entrar sem máscara em supermercado ou farmácia, que são as lojas que estão abertas. Enfim, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação grande e ele vai readequando o estilo de vida dele àquela situação, e é o que a gente está passando. Imagina, quando que na cabeça de alguém ia pensar, falei, nossa, eu vou desenvolver uma máscara estampada que combina com o echarpe que eu coloco no pescoço? Você ia falar, nossa, que loucura isso, entendeu? Mas não é. E a tendência daqui para frente é que a gente veja um mix assim de utilitários, necessários e ornamentais, né? Eu diria. Né? E é isso. Thaís, eu tenho que te avisar que está parecendo para mim que nós temos mais 1 minuto apenas.
Ai, que pânico, meu Deus! É verdade, eu tô contando pelo relógio do computador aqui, eu tô vendo também. Tá Que já aparecendo triste! aqui. Agora, segundos restantes. Eu Tá, já vou agradecer aqui, porque se vamos. terminar aqui, Se cair, a gente já sabe. eu e a Thaís, a gente podia marcar umas 10 lives para ficar conversando. Com certeza. Eu topo tudo. Gente, quem veio nos assistir, muito obrigada aqui, viu? Adorei conhecer vocês todos e quem é já eu conheço, obrigada. Beijo. Ah, e, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, de tanta gente tão, assim, é, da advocacia, assim, tão... Ai, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Agradecer, Você primeiramente, a merece, doutora querida. Thaís por tudo que eu já falei, gente, porque eu sou fã dessa Sempre. mulher, ela sabe disso. Agradecer a doutora Andréia por ter assistido a live.